Iniciamos agora a leitura do capítulo 6. Capítulo 6. Dos atos probatórios em processos administrativos. Acrescido pela Resolução Conjunta nº 4.724, de 14 de setembro de 2018. Seção I do interrogatório do sindicado acusado. Artigo 126. A primeira pessoa a ser formalmente ouvida em um processo será, em regra, o sindicado acusado ou, quando devidamente justificado, em qualquer outra fase da apuração, antes da abertura de vista para a defesa final. Parágrafo 1º. A todo tempo, o encarregado poderá realizar o interrogatório complementar, de ofício ou a pedido, visando a efetiva apuração dos fatos. Parágrafo 2º. O interrogatório é, também, momento de defesa, sendo direito do sindicado acusado calar-se diante das perguntas formuladas, o que, por si só, não pode ser considerado em seu desfavor. Parágrafo 3º. É fundamental que se explore bem a oitiva do sindicado acusado, colhendo detalhes a respeito dos fatos, para que possa subsidiar as demais audições e os procedimentos subsequentes. Parágrafo 4º. Caso o sindicado acusado defensor requeira a realização do interrogatório ao final da apuração, deverá o sindicante encarregado comissão atender o pedido, realizando a diligência antes da abertura de vista final, caso exista. Artigo 127. O interrogatório será constituído de 2 partes, sobre a pessoa do sindicado acusado e sobre os fatos, conforme. Nota da edição. O modelo referencial desta documentação, contendo os campos de preenchimento, estrutura e formatação, encontra-se diagramado na íntegra nas páginas do manual em PDF. Seção 2ª da audição do reclamante, vítima ou do responsável pela alegação. Artigo 132. O reclamante vítima deverá, em regra, ser ouvido após o interrogatório do sindicado acusado, objetivando dar mais conhecimento e poder de argumentação ao encarregado responsável pela formalização da oitiva, conforme. Nota da edição. O modelo referencial desta documentação, contendo os campos de preenchimento, estrutura e formatação, encontra-se diagramado na íntegra nas páginas do manual em PDF. Se este conteúdo está sendo útil para você, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso apoia a continuidade deste material. Uma produção. MMPG, Novais. Seção 3ª da audição de testemunhas. Artigo 136. Qualquer pessoa poderá, em regra, ser testemunha, observadas as restrições legais. Artigo 137. São proibidas de depor as pessoas que devam guardar segredo em razão de função, ministério, ofício ou profissão, em relação à respectiva matéria e fato acusatório, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. 6. Artigo 138. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, salvo se for ascendente, pais, avós, bisavós, trisavós, descendente, filhos, netos, bisnetos, trinetos, afim em linha reta, são os mesmos ascendentes e descendentes do cônjuge, ou pessoa com quem vive em união estável, ainda que separado judicialmente ou divorciado, ou irmão do sindicado acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter prova do fato e de suas circunstâncias, situação em que não prestará o compromisso legal de dizer a verdade, devendo ser ouvida em termo de declarações, especificando-se o referido aspecto no próprio termo. Parágrafo 1º. A inquirição de testemunha descompromissada possuirá valor relativo, devendo ser considerada se estiver em consonância com as demais provas do processo. Parágrafo 2º. As testemunhas militares estaduais da ZIM estão obrigadas a depor em processos e procedimentos instaurados pela própria instituição, por dever de ofício, sob pena, em tese, da prática de crime militar de desobediência, artigo 301 do CPM, e de transgressão disciplinar residual. Artigo 139. A testemunha deve-se solicitar que apresente carteira de identificação ou documento que possua fotografia, declinar seu nome completo, nacionalidade, naturalidade, idade, identidade, CPF, filiação, estado civil, profissão, residência, posto ou graduação,
Número de polícia e unidade em que serve, se militar, se aparente e em que grau de parentesco em relação ao sindicado, CPAD, autoridade processante ou a vítima, reclamante, quais suas relações com quaisquer deles, e relatar o que souber ou tem razão de saber a respeito do fato e as circunstâncias que com ele tenham pertinência. Parágrafo 1º. Ao militar da ativa, quando de sua qualificação, será registrado, em regra, o seu endereço funcional. Parágrafo 2º. Caso a pessoa a ser ouvida não porte documento de identificação e o encarregado tiver dúvida, poderá reagendar nova data para sua audição ou adotar medidas para que sejam satisfeitas as necessidades de identificação. Parágrafo 3º. Antes de iniciado o depoimento, o encarregado, o acusado ou seu defensor poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos que a tornem suspeita de parcialidade ou indigna de fé. O encarregado fará consignar a contradita ou ardição e a resposta da testemunha, mas só não lhe deferirá compromisso ou a excluirá, nos casos previstos no artigo 138. E no parágrafo 1º do artigo 140 deste manual. Artigo 140. A testemunha prestará o compromisso legal de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, atentando para eventual prática de crime militar de falso testemunho, artigo 346. Do CPM, ou de crime comum da mesma natureza, artigo 342. Do CP, conforme o caso. Parágrafo 1º. Este compromisso não será deferido aos doentes e deficientes mentais, aos menores de 14 anos e nem às pessoas que não tenham obrigação de depor. Parágrafo 2º. Serão ouvidos na condição de informantes, em termos de declarações, os menores de 14 anos, os doentes e deficientes mentais e as pessoas que não tenham obrigação de são exemplos de pessoas proibidas de depor. Padres, pastores, advogados, psicólogos, psiquiatras e outros que devam guardar segredo em razão de função, ministério, ofício ou profissão. Depor, especificando o referido aspecto no próprio termo. Parágrafo 3º. Os menores de 14 anos, os doentes e deficientes mentais deverão ser ouvidos acompanhados do responsável legal, pai, tutor, curador ou outro, que assinará o termo de informações. Sendo maior de 14 anos, faculta-se a presença do responsável legal para acompanhar o depoimento. Artigo 141. Para o sindicado acusado, a vítima reclamante e as pessoas que prestam informações nos autos do processo, lavrar-se-á termo de declarações. Para as testemunhas compromissadas, lavrar-se-á termo de depoimento. Artigo 142. As audições, em regra, ocorrerão em dia útil, no período compreendido entre 6 horas e 0 minuto e 20 horas e 0 minuto. Entretanto, quando necessário e devidamente motivado, o sindicante poderá tomar declarações e juntar provas em qualquer dia e em qualquer horário, tendo o cuidado de ajustar os referidos aspectos com quem for ser ouvido. Artigo 143. Não se deve ouvir testemunhas por mais de 4 horas consecutivas, sendo lhes facultado descanso de meia hora, sempre que tiverem de ser inquiridas além desse tempo, devendo tal circunstância constar no respectivo termo. Artigo 144. Os termos de oitiva deverão ser, em regra, concluídos no dia de seu início, mesmo após as 20 horas e 0 minuto, salvo o caso de comprovado impedimento ou motivada solicitação da parte interessada, ocasião em que a oitiva prosseguirá em nova data a ser agendada pelo responsável. Artigo 145. A especificação da data, da hora, do local e de outros aspectos alusivos à assentada deverão estar inclusos no início dos termos de oitiva das testemunhas, sendo desnecessário lavrar o denominado termo de assentada em qualquer circunstância. Artigo 146. Não será permitida à testemunha a manifestação de suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato, cabendo ao encarregado orientá-la, quando necessário. Artigo 147. As testemunhas ouvidas num processo serão enumeradas pela ordem de inquirição, recebendo cada uma o ordinal correspondente, sendo o respectivo termo denominado termo de depoimento da primeira, segunda testemunha ou simplesmente primeira, segunda testemunha. Artigo 148.
A expressão aos costumes disse nada, quando constar na qualificação da testemunha, significa que ela é idoneia e não tem parentesco, amizade íntima, inimizade, nem qualquer outra causa que possa comprometer seu depoimento. Parágrafo 1º. Havendo qualquer causa que possa tornar a testemunha inidoneia, escreve-se: aos costumes disse ser irmão do sindicado, ou da vítima, etc., ou simplesmente, esclareceu ser esposa do sindicado acusado, ou outra situação específica conforme a situação. Parágrafo 2º. Deve o encarregado do ato, mesmo nesses casos, ressaltar a importância da pessoa falar a verdade visando ao efetivo esclarecimento dos fatos. Artigo 149. Se a testemunha for militar, possuidor de precedência hierárquica em relação ao encarregado do ato, este deverá ouvi-la, ficando a critério do superior a escolha e a definição do dia, da hora e do local da audição, dentro do prazo regulamentar, para a coleta de seu termo, não podendo a referida testemunha se eximir da sua obrigação de depor, a não ser nos casos de desobrigação legal, anteriormente descritos. Parágrafo único. Sendo imprescindível a oitiva presencial do militar, possuidor de precedência hierárquica em relação ao encarregado do ato, deverá ser informado a ele a referida circunstância e, se necessário, poderá ser solicitado à autoridade delegante ou a quem possuir competência funcional, para que providencie sua apresentação para a coleta do termo. Artigo 150. As testemunhas serão inquiridas separadamente, de modo que uma não ouça o depoimento da outra. Artigo 151. Deve-se, em regra, primeiramente, ouvir todas as testemunhas do processo, aquelas arroladas pelo responsável da apuração, e depois as apresentadas pela defesa. Parágrafo único. A inversão na ordem da audição das testemunhas, quando autorizadas pela defesa ou, excepcionalmente, quando forem devidamente justificadas pelo sindicante, comissão durante o curso do processo, não importarão em causa de nulidade. Artigo 152. Caberá ao encarregado apreciar os depoimentos, levando em consideração os antecedentes morais e penais das testemunhas, sua idade e seu interesse na apuração, suas relações com o sindicado acusado e com a vítima reclamante, a verossimilhança dos fatos relatados e as contradições de sua narrativa. Artigo 153. Se qualquer testemunha, após a audição, não puder, justificadamente, assinar o respectivo termo, o responsável deverá providenciar uma pessoa idoneia, para assiná-lo a rogo do interessado, devendo tal circunstância ser narrada ao final do mencionado ato, com ela assinando 2 testemunhas. Parágrafo único. Em caso de recusa de assinatura do termo deve-se, primeiramente, procurar saneá-lo, de maneira a propiciar que a testemunha o assine. Se permanecer a insistência, injustificada, em não assiná-lo, deverá ser elaborado o termo de recusa, com esclarecimentos do episódio. Artigo 154. Os termos de declarações ou depoimentos deverão ser redigidos de maneira mais semelhante possível à forma verbalizada pelo declarante e depoente. Artigo 155. Na inquirição de testemunhas ou na tomada de termos de declarações em que houver informações que comprometam gravemente o sindicado, acusado ou qualquer outra pessoa, deverá, ao final, ser lido o termo na presença de 2 testemunhas de apresentação, que também o assinarão, juntamente com o defensor, caso tenha sido nomeado. Artigo 156. No caso de militar ou de funcionário público em geral, a requisição ou solicitação para depor, nos casos em que efetivamente for necessário, deverá ser dirigida, através de ofício, ao comandante, diretor ou chefe do depoente, com indicação do dia, da hora e do local marcados para a audiência. Artigo 157. Qualquer testemunha que prestar depoimento, bem como aquelas pessoas que prestarem declarações nos autos, deverão rubricar todas as folhas do termo, por medida de segurança, exceto a última folha, que deverá ser assinada. Artigo 158. No curso dos trabalhos de apuração, ressaindo indícios de que uma testemunha militar cometeu algum ato que caracterize transgressão disciplinar conexa ao objeto da apuração, deverá o responsável adotar todos os procedimentos para que passe a figurar no processo na condição de sindicado acusado. Parágrafo único. Caso o novo sindicado acusado não esteja sob o poder disciplinar da autoridade delegante, deverá o responsável interromper a apuração,
relatar o fato e retornar o processo à autoridade para que esta solucione e encaminhe os autos a quem detenha poder disciplinar sobre todos os envolvidos, para a adoção das demais medidas que o caso requeira. Artigo 159. O sindicado do acusado e, ou seu defensor, caso exista, deverão ser notificados com no mínimo 24 horas de antecedência, acerca da data, da hora e do local da audição das testemunhas para, caso queiram, poder acompanhar o ato e, efetivamente, participar do processo. Parágrafo 1º. Para as testemunhas a serem ouvidas no PED, acusado e o seu defensor serão notificados com antecedência mínima de 48 horas, exceto quando já tiverem sido intimados na reunião anterior, observado o interstício mínimo de 24 horas entre o término de uma reunião e a abertura de outra. Parágrafo 2º. A notificação poderá ser feita em documento à parte, conforme nota da edição. O modelo referencial desta documentação, contendo os campos de preenchimento, estrutura e formatação, encontra-se diagramado na íntegra nas páginas do manual em PDF. Seção 4ª da Acariação 7. Artigo 164. A acariação, também denominada de confrontação ou acareamento, é um meio de prova para o esclarecimento dos pontos divergentes e contraditórios contidos nos depoimentos e nas declarações das pessoas ouvidas nos autos, conforme nota da edição. O modelo referencial desta documentação, contendo os campos de preenchimento, estrutura e formatação, encontra-se diagramado na íntegra nas páginas do manual em PDF. Seção V dos militares dispensados ou licenciados a serem ouvidos em processos administrativos. Artigo 173. As orientações alusivas a militares dispensados e licenciados encontram-se regulamentadas em norma própria devendo, ainda, serem observados os procedimentos previstos nesta seção e nos artigos 248 a 253 deste manual. Artigo 174. O militar dispensado 8 de suas atividades rotineiras ficará, em regra, obrigado a atender às citações e notificações em processos e procedimentos administrativos. Artigo 175. A licença e ou internação de militares acusados em processos disciplinares diversos, a princípio, por si só, não deve conduzir à paralisação dos trabalhos, podendo seguir com acompanhamento do defensor, que o represente por meio de procuração, caso haja ou por meio de defensor ad hoc. Parágrafo 1º. O fato do acusado estar licenciado e, ou internado não impede que seja submetido à perícia psicopatológica. Parágrafo 2º. A perícia psicopatológica, caso necessário, e em comum acordo entre os profissionais de saúde da IME e os particulares que acompanham o acusado, poderá ser realizada no local onde este se encontra internado ou em tratamento. Parágrafo 3º. Em sendo marcada a perícia psicopatológica no local predeterminado pela JCS, caso haja negativa injustificada por parte do acusado em se submeter à mesma, ou caso o profissional de saúde ou a clínica não autorizem o procedimento, deve a comissão ou encarregado formalizar a circunstância nos autos do processo. Parágrafo 4º. Havendo parecer do médico da SAS/NAS e encaminhar o acusado para a realização da perícia psicopatológica, deve-se notificar a defesa com antecedência mínima de 48 horas da data agendada para a realização da atividade para, caso queira apresentar quesitos complementares aos oficiais. Parágrafo 5º. O médico da SAS/NAS deve estar ciente de que, em regra, a perícia psicopatológica somente deve ser indicada quando restar fundada a suspeita sobre a sanidade mental do militar processado, nos termos do artigo 73 do CEL. Parágrafo 6º. Sempre que se fizer necessário, nos termos da legislação de saúde vigente, o médico da SAS/NAS JCS poderá homologar, não homologar, restringir, cassar, aumentar ou substituir por dispensa as licenças sugeridas por profissionais de saúde conveniados ou particulares. Parágrafo 7º. Havendo recusa injustificada por parte do acusado, licenciado e, ou internado, em receber notificações ou nomear defensor, deverá ser registrado nos autos do processo todas as dispensas à saúde. Afastamento parcial do periciado de serviço, S, de natureza militar ou atividade, S,
inerente, s, ao cargo ou função, em decorrência de incapacidade parcial e temporária constatada em perícia de saúde. Negativas. Artigo 176. Restando indícios de conduta procrastinatória, simulação, ocultação, por parte do acusado licenciado deverá o encarregado ou comissão processante notificá-lo por edital, jornal de grande circulação no seu domicílio, ou por hora certa, para posterior nomeação de defensor. Parágrafo único. O contido no caput deste artigo aplica-se ao defensor do acusado, quando existente. Nesse caso somente o defensor será notificado. Artigo 177. As orientações alusivas a militar dispensado ou licenciado envolvido em processo disciplinar, especialmente a nomeação de defensor, curador, não se esgotam nesta seção, devendo ser observados os demais dispositivos específicos deste manual, especialmente o artigo 248 e seguintes, e as normas que tratam do assunto na instituição. Seção 6ª do envolvimento de militar possuidor de precedência hierárquica. Artigo 178. Se, no decorrer do processo, o encarregado verificar a existência de indícios contra militar possuidor de precedência hierárquica, deverá demonstrar nos autos o referido envolvimento, encerrar a apuração, com relatório do que tiver apurado, e suscitar-se um impedimento à autoridade delegante, a fim de que outro militar mais antigo que o sindicado seja designado para prossegui-la. Parágrafo único. Na situação prevista neste artigo, a autoridade delegante, ao receber o processo com o relatório, fará a análise preliminar e determinará, via de consequência, na esfera de suas atribuições, o prosseguimento das apurações por outro militar, sem necessidade de nova portaria. Se o envolvido for possuidor de precedência hierárquica em relação à autoridade delegante, os autos deverão ser solucionados, sem decisão de mérito, e promovidos à autoridade superior, a quem o militar for diretamente subordinado ou ao corregedor, visando ao prosseguimento da apuração. Artigo 179. A simples citação de envolvimento de superior hierárquico durante o curso das investigações, ou até mesmo antes de iniciá-las, por si só, não é justificativa para a solicitação de substituição do encarregado. Artigo 180. O encarregado, antes de adotar as providências descritas nos artigos anteriores, no caso de verificar envolvimento de militar possuidor de precedência hierárquica, deverá observar o seguinte. Inciso 1º. O envolvimento do militar possuidor de precedência hierárquica no fato sob investigação ou apuração deverá ser, na condição de autor ou coautor, participação direta no fato investigado, partícipe, participação indireta, ou, ainda, por meio de favorecimento ou facilitação no episódio. Inciso 2º. Os indícios da autoria e materialidade do envolvimento do militar possuidor de precedência hierárquica deverão estar devidamente comprovados, por intermédio de provas testemunhais, documentais, ou qualquer outro meio idôneo e legal. Inciso 3º. O relatório do encarregado deverá estar motivado nas provas constantes dos autos, apontando as inquirições e os documentos que demonstrem a autoria, coautoria ou participação do militar possuidor de precedência hierárquica no fato, que o tornam impedido de continuar os trabalhos. Artigo 181. Constatada a possível autoria, coautoria ou participação de militar possuidor de precedência hierárquica, seja ele da PMMG, do CBMMG ou de qualquer outra instituição militar estadual ou federal, o encarregado não deve perder o foco da apuração imediatamente a esse incidente, mas manter sua linha de trabalho na busca da verdade real, sem necessidade de ouvir o referido superior ou militar mais antigo. Somente após realizar as diligências necessárias para demonstrar o efetivo envolvimento do militar possuidor de precedência hierárquica e elaborar relatório motivado é que promoverá os autos à autoridade militar delegante que fará dar prosseguimento à apuração. Seção 7ª do envolvimento de militares agregados. Artigo 182. Em virtude de afastamentos legais diversos, vários militares da instituição encontram-se na situação funcional de agregado. Existem alguns casos em que o militar estava respondendo ou iria responder a processo ou procedimento administrativo disciplinar, ou estava envolvido como testemunha do fato, deixando a administração com eventual pendência. Artigo 183. Diante dessa situação,
excetuando-se os casos previstos em legislação própria que tornem inviável a submissão do militar agregado a procedimento disciplinar, deve o encarregado ou a administração militar adotar, em regra, as seguintes providências. Inciso 1º. Sendo instaurado o procedimento, sem acusação formal, acidentes com viatura cujo fato militar não deu causa, poderá ser desenvolvido normalmente, tendo em vista que não necessita da notificação do militar acusado para o acompanhamento dos atos. Ao final da investigação, não havendo indícios da prática de transgressão disciplinar, os autos poderão ser solucionados, dando-se ciência ao militar da providência adotada, quando do seu retorno ou não. Inciso 2º. Havendo necessidade de se proceder a um processo acusatório, haja vista a existência, em tese, de prática de transgressão disciplinar, o que torna indispensável a notificação do militar acusado para defesa prévia, acompanhamento dos atos e apresentação das razões escritas de defesa, poderão ocorrer as seguintes situações. Alínea A. Caso o militar tenha defensor legalmente constituído, a administração deverá prosseguir nas diligências, notificando o defensor de todos os atos a serem realizados para a conclusão do processo. Alínea B. Na ausência de defensor constituído e na recusa injustificada do acusado em nomear defensor ou de comparecer aos atos do processo, o encarregado, ou a administração, nomeará um defensor que acompanhará a conclusão do processo e procederá à efetiva defesa do militar. Alínea C. Considera-se como recusa injustificada a situação em que o militar sindicado acusado, devidamente notificado, diretamente ou através de testemunhas idoneias, demonstrar má vontade para adequação ou não comprovar efetivamente sua indisponibilidade no dia, horário e local pré-determinado para a realização de sua audiência ou de testemunhas. Alínea D. Na ausência de defensor constituído, demonstrando justificadamente o sindicado acusado sua impossibilidade de comparecer aos atos do processo e não indicando defensor, a administração, entendendo pertinente, deverá sobrestar o prazo processual até o efetivo retorno do militar. Alínea I. Considera-se como justificada a impossibilidade de comparecimento do militar sindicado acusado, aquele que demonstrar, formalmente, sua impossibilidade de adequar ou disponibilizar o dia, horário e local pré-determinado para a realização de sua audiência ou de testemunhas ou apresentar alguma causa de justificação ou de absolvição previstas neste manual. Alínea F. No caso de militares que se encontrarem agregados estejam na condição de testemunhas do fato sob apuração, seja em procedimentos ou processos, deverá comparecer regularmente, conforme convocado. Alínea G. O CEDMU observará as mesmas orientações para a notificação do militar sindicado acusado quando da reunião de deliberação do Conselho. Alínea H. Já estando encerrada a apuração, a qual restou provada a prática de transgressão disciplinar por parte do militar, a administração poderá publicar o ato de sanção disciplinar, notificando o sindicado acusado ou seu defensor sobre a solução do processo, iniciando assim o prazo recursal, previsto no artigo 60. Do CEL. No caso de dificuldade de assim proceder, havendo justa causa, a referida notificação deverá ocorrer quando do término da agregação. Alínea I. Havendo a apresentação do recurso, esse será recebido pela administração que procederá à sua análise, podendo decidi-lo, observando-se as orientações anteriormente descritas, conforme o caso. Artigo 184. A solução de processo que redunde em sanção de advertência, repreensão, prestação de serviço e suspensão, envolvendo militares agregados, aguardando passagem para a reserva remunerada, deverá permanecer sobrestada até que se concretize ou não a mudança de quadro. Parágrafo 1º. Caso o militar permaneça na ativa, o processo terá seu curso normal, do contrário, será arquivado por impossibilidade de aplicação das sanções citadas no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Nada obsta a instauração, apuração e solução de processo envolvendo militar agregado que esteja concorrendo a cargo eletivo, à disposição de entidades de classe ou órgãos públicos e em gozo de licença não remunerada. Seção 8ª da expedição de carta precatória ou rogatória. Artigo 185. Carta precatória, conforme nota da edição. O modelo referencial desta documentação,
contendo os campos de preenchimento, estrutura e formatação, encontra-se diagramado na íntegra nas páginas do manual em PDF. Seção 9 do Reconhecimento de Pessoas 9. Artigo 194. O reconhecimento de pessoas é meio de prova eminentemente formal, pelo qual alguém é chamado para verificar e confirmar a identidade de uma pessoa que lhe é apresentada, com outra que tenha visto anteriormente. Artigo 195. O CPPM trata sobre o reconhecimento de pessoas, isto é, regula o procedimento adequado para o reconhecimento do sindicado acusado, do ofendido ou da testemunha, o qual deve ser utilizado, de forma subsidiária, no curso de processos e procedimentos regulados por este manual, conforme nota da edição. O modelo referencial desta documentação, contendo os campos de preenchimento, estrutura e formatação, encontra-se diagramado na íntegra nas páginas do manual em PDF. Seção X do Reconhecimento de Coisas, Objetos. Artigo 210. O reconhecimento de coisas é meio de prova eminentemente formal, pelo qual alguém é chamado para verificar e confirmar a identidade de uma coisa que lhe é apresentada, com outra que viu no passado. Artigo 211. O reconhecimento de coisas é feito em armas, instrumentos e objetos do crime, ou em quaisquer outros que, por alguma razão, relacionem-se com o delito ou fato investigado, procedendo-se às mesmas cautelas do reconhecimento de pessoa, no que for aplicável. Parágrafo único. As cautelas citadas neste artigo são, dentre outras, as seguintes. Inciso 1º. Descrição prévia do objeto pelo identificador. Inciso 2º. Colocação do objeto entre outros semelhantes. Lei N. 10.054.00. Inciso 3º. Separação dos identificadores e reconhecimento isolado por cada um deles. Inciso 4º. Lavratura do competente auto de reconhecimento. Artigo 212. Aplicam-se ao reconhecimento de coisas, no que couber, a disposição referente ao reconhecimento de pessoas. Seção X das perícias em geral. Artigo 213. Entende-se por perícia o exame técnico a que se procede por pessoa designada e qualificada a dar parecer sobre assunto de sua especialidade, perito, retratado por meio de laudo pericial. Artigo 214. A perícia tem por objetivo examinar tecnicamente e emitir laudo sobre os vestígios materiais deixados pelo fato irregular alusivo às pessoas ou coisas que, por sua ligação com o objeto da apuração, possam servir de prova. Artigo 215. Poderá ser solicitada pelo encarregado ou por quaisquer das partes, mas, salvo no caso de exame de corpo de delito, pode ser negada, se reputada desnecessária ao esclarecimento da verdade, devendo o encarregado justificar e fundamentar seu ato. Parágrafo 1º. A perícia poderá ser formada como uma prova plena e deve, juntamente com as demais provas, formar o quadro probatório de maneira harmônica. Parágrafo 2º. Os responsáveis pelos processos administrativos deverão ser balizados pelos arts. 314 a 346 do CPPM e outros que com esses tenham alguma referência. Parágrafo 3º. Cada perícia realizada tem os seus quesitos oficiais específicos, conforme previsão legal, porém, nada obsta que os responsáveis pela apuração formulem outros que julguem necessários, observados os artigos 316 e 317 do CPPM. Artigo 216. Nos casos em que forem necessários exames e perícias, será observado o seguinte. Inciso 1º. O encarregado formulará os quesitos que entender necessários, podendo fazê-lo, também, o sindicado acusado ou seu defensor, se assim desejar, o que deverá ser objeto de consulta formal. Os quesitos devem ser específicos, simples e de sentido inequívoco, mas não podem ser indutivos nem conter implícita a resposta. Inciso 2º. As perícias serão, sempre que possível, realizadas por perito oficial ou, na falta, por 2 pessoas idoneias especializadas no assunto ou com habilitação técnica para o Mr. Inciso 3º. Os peritos descreverão minuciosamente o que examinarem e responderão com clareza aos quesitos formulados, que serão transcritos no laudo. As respostas poderão ser fundamentadas, em sequência a cada quesito.
Inciso 4º. No caso de inobservância de formalidades ou no caso de omissão, obscuridade ou contradição, a autoridade militar fará sanar a irregularidade. Poderá igualmente, sempre que entender necessário, providenciar a audição dos peritos, para quaisquer esclarecimentos. Inciso 5º. As perícias, os exames e outras diligências que, para fins probatórios, tenham de ser feitos em quartéis, estabelecimentos ou repartições militares ou civis, devem ser precedidas de comunicação aos respectivos comandantes, diretores ou chefes, além de se observar as exigências legais pertinentes. Inciso 6º. Os laudos periciais e documentos externos deverão ser solicitados, pelo encarregado, no início dos trabalhos, salvo se não houver previsão legal de sua juntada, visando reduzir os prazos dos processos. Inciso 7º. O encarregado poderá ainda juntar aos autos fotografias, plantas, croquis, recortes de jornais e outros documentos, de acordo com o caso, desde que sejam úteis à apuração. Parágrafo único. Caso persistam dúvidas, o encarregado poderá contatar diretamente com o Instituto de Criminalística ou equivalente, conforme o caso.